Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Luiz Guto Miguel Gutão está nas semifinais do US Open Juniores. O garoto de apenas 16 anos venceu o britânico Oliver Bonding de 1,93 m de altura com apenas 18 anos de idade. Olha, esse aí deve ter comido muito fermento quando era criança, né? Tipo, 1,93 m, 18 anos, tá maluco, né? Mas fato é que o brasileiro, mesmo com muitas dores ali no abdômen, o que prejudicou bastante ele durante o jogo, conseguiu se focar, conseguiu aproveitar as oportunidades e venceu o britânico por 2 sets a 1, 7-6, 2-6, 6-1. E assim, não é de se esperar um desempenho tão forte dele em um torneio juniores, até porque com 16 anos de idade, você imagina que o tenista ele ainda vai evoluir muita coisa. Aí quando tiver 17, que foi o ano, a idade, né, que o João Fonseca ganhou o US Open Juniores, né? Um ano mais pronto, de mais treinamento físico, de mais experiência, né? Iria contar para um desempenho mais forte, mas no final não é o que acontece, né? O Guto tá jogando um tênis maravilhoso, né? E eu fiquei um pouco impressionado, um cara de 16 anos ter a capacidade de aceleração. O último saque dele, sentindo dores no abdômen, né? Foi a 117 milhas por hora, ou seja, acho que já deve dar mais de 190 quilômetros por hora, algo próximo disso. Então, assim, dá pra ver que aos 16 anos ele saca mais potente que um Leonard Tim da vida, né? Tipo, e assim, enquanto vai passar a idade, né? 16, 17, 18 anos, né? Ele tende a ganhar um pouco mais de envergadura, isso vai gerar mais velocidade, potência. E os golpes dele no fundo de quadra, né? Muito bons. E eu tenho uma coisa que eu gosto de falar muito, essa questão dessa combinação forehand-backhand, né? Eu sempre vou ganhar muitas expectativas quando um tenista consegue dominar os dois lados, né? Porque ele deixa o adversário com menos alternativas, né? Porque assim, quando você tem um ponto fraco muito exposto, o adversário vai tentar aproveitar isso, né? Tipo, todo jogo contra o Tsitsipas, contra o Berrettini, tá todo mundo jogando pelo backhand, não é à toa, né? Contra o Zverev, a gente viu lá o Aliassime machucando o forehand do alemão, né? Então, assim, quando você tem ciência da dificuldade do adversário, você usa a seu favor. E o Guto Miguel tem um backhand poderoso e um forehand também. E as coisas que eu achei interessante, né? Ele não foge pro forehand quando tem oportunidade, né? Em nenhum momento, né? Que às vezes uma bola vai pro seu lado do braço do dominante, né? Que assim, só para fazer uma explicação básica para quem é meio leigo nesse assunto de tênis, né? Você tem, que assim, são aquelas nomenclaturas que existem até lá no skate, quando ficam lá girando, você não entende nada. Só para explicar aqui. Forehand é as bolas que vêm no lado do seu braço dominante. Eu não gosto dos termos direita e esquerda que eles ficam usando, porque eu acho isso muito, mas muito raso. Porque no final, assim, quando o Nadal tá jogando, um canhoto, né? Ele tá usando o forehand dele, do lado esquerdo ele chama de direita. Eu acho isso péssimo, né? Então, assim, eu acho mais lógico é o forehand do lado do braço dominante, porque é forehand, né? É a favor da direção da mão, enquanto o backhand é com a parte de trás, back, a parte das costas da mão, né? E assim, o forehand é do lado do braço dominante, quase sempre é o golpe mais forte. Não é a regra, tem gente que domina mais o backhand, como é o caso do Zverev, mas por que normalmente é o golpe mais forte? Você tem mais controle de bola, porque você consegue usar melhor o giro do quadril, né? Você quase sempre está de frente para a bola. E mais do que isso, você tem um controle do punho. Você está vendo aqui que você controla muito mais o punho, assim, desse jeito, né? Do que assim. Está vendo como é que é mais limitado no backhand? Então, no backhand você tende a ter um pouquinho menos de precisão e até mesmo um pouco menos de potência. Alguns tenistas, como o caso do Wawrinka e do Gustavo Kuerten, eles usavam o giro do quadril para gerar essa velocidade, né? Para você, com o giro do quadril, carregar assim, esse movimento do braço e acelerar o golpe, né? O que fez o Gustavo Kuerten arrebentar o quadril, né? Tipo, infelizmente, né? O que aconteceu com ele lá foi essa lesão de quadril, acabou até com uma carreira muito boa, muito cedo, né? Mas fato é que, assim, no caso do Gutão, ele não tem um backhand com uma mão, ele bate com as duas mesmo, né? E assim, normalmente os tenistas que batem com as duas gostam de usar a outra mão para dar mais firmeza, então ele consegue bater mais precisamente, tem mais dificuldade de gerar ângulo, mas às vezes você compensa isso com o quê? Usando a outra mão, no caso assim dele que é um destro, usa a mão esquerda para fazer o que você faz com o forehand e usar ela para direcionar melhor a raquete para conseguir os ângulos, né? Eu gosto de ver assim que ele não foge disso, né? Tipo, ele compra os golpes com backhand, então ele passa uma mensagem assim que ele confia no golpe, né? Tipo assim, jogar no backhand não vai fazer você ganhar o ponto dele, né? Porque ele está preparado para esses golpes
de ambos os lados. Isso é muito bom, isso é animador, ele devolve saque bem. É aquele negócio, né? Ele mostra-se um tenista com potencial de ser acima da média em todos os quesitos, né? Para a idade que ele tá muito à frente, né? Com 16 anos, você já consegue sacar quase 200 km por hora, mesmo sentindo dores no abdômen. Você consegue distribuir o jogo dos dois lados, né? Você consegue produzir winners de backhand e winners de forehand, cara. Isso é muito animador, né? E é um cara com mentalidade, né? Porque ele conseguiu recuperar um primeiro set que estava 5-3 para o britânico, ele virou e foi lá ganhando o tie break. Aí tem o 6-2 no segundo set, foi onde parece que foi pior ali a questão do abdômen, pediu um tratamento, um remédio, pelo visto deram ali um Dorflex mágico, sei lá, ali, eles sempre dão um remédio, aí você acaba sentindo menos as dores. Vamos ver quando o corpo esfriar, tomara que ele jogue as semifinais, né? Tomara que não seja um problema terminal. Pelo que eu tô lendo ali das páginas, né, Info Tênis Brasil, o Alenzão, né, todos falam ali que, tipo, ele já estava sentindo algum desconforto de antes, mas eu imagino que a comissão técnica dele já tenha ciência do problema e que não vê como algo assim que tipo assim, é passivo de uma piora e de tirar ele do circuito mesmo juvenil por muito tempo, entende? Porque assim, vai lembrar, né? A gente já dá até um trauma, né? De problema no abdômen, que atrapalha essa cara, porque a gente lembra do Nadal em 2022, né? Em Wimbledon, que ele sentiu o problema do abdômen, não abandonou, jogou a partida até o final, venceu o Taylor Fritz naquela batalha de 5 sets espetacular, e assim, ele não jogou depois, né, tipo, a semifinal, ficou um tempão fora e teve o mesmo problema no US Open. Então, assim, é complicado, né? O problema do abdômen não é algo que a gente pode subestimar. Mas, de qualquer maneira, é uma atuação de muita personalidade do brasileiro. E eu repito aqui, ele mostra ferramentas para ser muito completo. Se ele vai ser ou não, a gente nunca sabe. A gente vai ver aí também todo o processo dele de crescer, de se desenvolver, de se adaptar. Eu acho que a gente vai ter a primeira experiência dele de profissional, imagino que vai ser a primeira, lá no torneio do Rio de Janeiro, né? Tipo, acho que ele vai jogar a ATP 500 do Rio, né? Ele vai receber um convite e acredito que lá a gente vai ver a primeira experiência dele lá como profissional. E vamos ver, né? Não se espantem se ele acabar levando a derrota dura, porque o próprio João Fonseca, quando estreou no ATP 500 do Rio, também levou uma derrota dura, já que assim, é um cara ainda no juvenil, mas o fato dele estar conseguindo ganhar e bater de frente com tenistas muito mais próximos da transição para o profissional chama atenção. Ele ganha de cabeças de chave. É um Grand Slam juvenil, então ele vai ter os melhores tenistas juvenis do mundo. E mesmo assim, o Luiz Guto Miguel tá dando conta. O próximo oponente dele é o cabeça de chave, se não me engano, 5 do juvenil, o Alexander Vasilev, tenista da Bulgária. Também é um cara que comeu muito fermento, 18 anos de idade, 1,85 m, canhoto, né? Isso também é interessante, né? Assim, 1,85 m com 18 anos, não sei se vai crescer muito mais, né? Tipo, não é tão alto assim se o cara não crescer mais, né? Porque o outro lá é mais novo ainda, porque esse cara é de maio, o outro é de junho, tem 1,93 m, né? Com 18 anos, né? Mas, de qualquer maneira, né? Ele já tem pontos de ranking, né? Ele já jogou alguns challenges, então ele tem 15 pontos de ranking, o que coloca em 987 do mundo. Mas, de qualquer maneira, né, eu acredito que depois de conseguir essas vitórias, se ele se sentir bem fisicamente, se ele estiver saudável, sem um problema do abdômen, quem sabe não dá para conseguir mais uma vitória fantástica. Só de já chegar à semifinal de um Grand Slam Juniores na estreia dele, gente, isso é surreal. E, de novo, ele é 2 anos, quase 2 anos, é 1 ano e meio mais novo do que esses caras, ou seja, 1 ano e meio a menos de juvenil, de desenvolvimento físico, de ganho de altura, de envergadura. É impressionante, o que o Guto Miguel está fazendo é muito impressionante e é bom ficar de olho nesse brasileiro. E a gente está vendo aí o tênis brasileiro rendendo muitos talentos, né? A gente tem um potencial do João Fonseca de, quem sabe, brigar na parte de cima do ranking. Vamos ver aí também se no futuro a gente não tem 2 brasileiros brigando lá em cima, né? Até porque a gente está precisando de alguns jovens talentos aparecerem, porque o tênis está ficando na mão de 2 tenistas, o Sinner e o Alcaraz, e de um idoso, o Djokovic. A gente não pode depender de um cara de 38 anos pedir para que ele seja o maior obstáculo para Alcaraz e Sinner disputarem os títulos de Grand Slam. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.